Vamos lá, nós vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Salmo, o Salmo 13. Nós vamos ler o Salmo 13. Vamos falar da palavra de Deus. Salmo 13. Salmo 13. Diz o Salmo 13: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que eu não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua presença, na tua salvação, Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Esse texto, irmãos, é bem simples, o texto desse salmo. São 6 versículos, né? 2 versículos para cada coisa. Então nós temos 2 versículos de lamento, 2 versículos de oração e 2 versículos de júbilo. Ou seja, são 6 versículos, 6 estrofes, né? Porque isso é um cântico, cada 2 estrofes um sentimento, 2 estrofes com um lamento, 2 estrofes com uma oração, 2 estrofes com um júbilo. E aí nós vamos meditar nessa manhã exatamente sobre isso. Na primeira estrofe, no versículo 1 e 2, o versículo 1 e 2 é o lamento. E nesse lamento, o salmista faz 4 perguntas ao Senhor. 4 perguntas. 4 vezes ele diz até quando. E o primeiro até quando é: até quando, Senhor, o Senhor vai se esquecer de mim? Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Quantas vezes na nossa vida a gente tem a impressão que Deus esqueceu da gente? Tipo, eu acho que Deus esqueceu de mim, porque não é possível, está dando tudo errado, nada dá certo. Olha só como eu estou passando, o que eu estou vivendo, o que está passando. E aí tem momentos que a gente sente como se Deus tivesse realmente nos esquecido. Embora isso não seja verdade, a gente sabe que Deus não se esquece de nós, que Deus não nos deixa, mas é um sentimento. Porque as lutas, as dificuldades, os problemas, muitas vezes nos colocam contra a parede e eles querem dizer exatamente isso. Olha aí, você está vendo? Deus te esqueceu de você. Então, irmãos, aquela luta que a gente tem e que se alonga, e que se prolonga, e que não acaba, e que persiste, e que vai durando, e que a gente não vê o fim. E às vezes a gente vai dando um cansaço, um desânimo, porque aquela luta não muda. E aí você tem a impressão, como as suas forças estão acabando, você tem a impressão de que Deus realmente se esqueceu. E se você é adulto e ainda não passou por isso, eu te digo, você ainda vai passar. Porque todos nós adultos, crentes, temos um momento da nossa vida que a gente parece que Deus nos esqueceu. Quem ainda não passou, vai passar. Não é falta de fé, não é. Faz parte do nosso aprendizado aqui. Faz parte. Os discípulos também passaram por isso. Os grandes homens de Deus também passaram por isso. Os heróis da fé também passaram por isso. E esse momento é nosso, a gente tem que passar. Nesse momento em que parece que Deus te esqueceu, parece que Deus não te ouve mais. Então, aqui o salmista vai, o primeiro até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Ou seja, o Senhor esqueceu de mim, mas será que um dia ele vai lembrar? Até quando o Senhor vai esquecer, vai me deixar de lado? Até quando? Quando é que o Senhor vai lembrar de mim? Então, você pode estar fazendo essa oração hoje. Esse salmo, como eu já disse, 6 estrofes, 2 para cada coisa, 2 de lamento, 2 de oração, 2 de alegria. Aqui são 3 fases. Aqui na igreja, a gente tem nessa manhã as 3 fases. Tem irmãos aqui que estão na fase do lamento. Tem outros que estão na fase da oração. E tem outros que estão na fase da alegria. Mas se você está na fase da alegria, não conteste, nem critique, não fale mal do teu irmão porque ele está na fase do lamento. É a fase dele, deixa ele passar.
Deixa ele passar pelo lamento. É a fase dele de se lamentar, é a fase dele de prantear, de chorar. A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas, então deixa ele curtir esse momento, deixa ele aprender nesse momento, deixa ele passar por essa aula, porque há também esse momento em que Deus realmente deixa a gente lá, se afasta para que a gente lute, para que a gente aprenda a lutar, para que a gente aprenda a crescer, para que a gente aprenda a enfrentar os nossos problemas, senão a gente vai crescer um cristão, um crente infantilizado, um cristão que não tem força para nada. Não, nós temos que ser resilientes, fortes, confiar no Senhor, mas saber também que nós precisamos ser fortes, precisamos estar firmes, como a palavra aqui no capítulo 1 do livro de Josué, o Senhor disse para Josué o seguinte: ser forte e corajoso. Então a força ela é demonstrada na hora das tribulações. Como é que você sabe que você está firme ou está forte? Quando as lutas vêm. Como a gente sabe se uma árvore está firme? Quando a tempestade vem, quando o vento é forte e ela resiste, é porque ela estava firme. Quando a gente sabe que uma árvore não está firme? Quando o vento vem, ela cai. E quantas árvores a gente tem visto aqui em São Paulo, a queda das árvores, quantas árvores grandes, centenárias, que pareciam fortalezas, mas que quando o vento veio, ela caiu. E tudo aquilo que parecia ser forte, não era. Ela caiu com o vento. Então, irmãos, muitas vezes nós passamos por essas lutas. Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Então, se você está nessa fase hoje, não se envergonhe, não se condene. Será que eu perdi minha fé? Não, você não perdeu sua fé. Lembre-se uma coisa, o salmista está dizendo: até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Só que ele está orando, isso também é uma oração. Essa pergunta a Deus também é uma oração. Se o salmista perdesse a fé, ele nem se dirigia mais a Deus. Porque quem perde a fé não se dirige mais a Deus. O salmista continua se dirigindo a Deus, mesmo que a pergunta dele seja: o Senhor vai continuar se esquecendo de mim? Mas ele continua buscando em Deus. O segundo até quando esconderá de mim o teu rosto? Aqui a ideia é que o salmista vai orar para Deus e Deus vira o rosto, esconde o rosto. E o salmista está dizendo: não consigo mais te ver, Deus. Eu não consigo mais te ver. É lógico que é uma fala pela fé, não uma fala figurada. Ele está dizendo: eu não consigo mais enxergar Deus, não consigo mais ver Deus, porque Deus está se ocultando, Deus está se escondendo de mim, Deus não está mais se lembrando de mim, e quando eu oro, ele se esconde de mim. Então é um upgrade no sofrimento, né? Porque uma coisa é: eu estou orando, Deus esqueceu de mim. Agora ele diz: agora eu oro, olho para Deus e não vejo porque Deus se escondeu. Então é mais sofrimento. Então o lamento dele é duplo, porque ele diz: Deus se esqueceu de mim, e quando eu oro, ele se esconde. Então ele não ouve também minha oração, então também ele não olha para mim, então também eu não consigo vê-lo, nem ele me vê, nem eu vejo. Mas isso não é verdade, o Senhor está olhando para nós, o Senhor está te vendo, o Senhor não se esquece de nós, Ele não pode nos esquecer, Ele não esquece. O fato de Deus não ter nos esquecido é que nós estamos aqui. O dia que Deus nos esquecer, nós não viremos mais aqui, nós não estaremos mais vivos, não estaremos mais respirando, falando, mas o fato de nós acordarmos todos os dias, mesmo com todas as lutas que temos, é porque o Senhor se lembra de nós, é porque o Senhor olha para nós, é porque o Senhor está conosco. Então agora ele vai dizer o seguinte: nesses quatro até quando, 2 até quando é em relação a Deus, 1 é em relação a ele mesmo e o outro é em relação ao inimigo. Então os 2 em relação a Deus é: até quando o Senhor vai se esquecer de mim, e até quando o Senhor vai se esconder de mim. Esse é em relação a Deus. É o lamento dele em relação a Deus. Deus, eu estou chateado com o Senhor, porque o Senhor está esquecendo de mim e porque o Senhor está se escondendo de mim. Mas ele também tem um lamento com ele próprio, algo que está afligindo a ele dentro dele mesmo, ele mesmo. E é o terceiro até quando? Ele vai dizer o seguinte: até quando estarei relutando dentro da minha alma com a tristeza do meu coração dia a dia? Até quando eu vou continuar com essa tristeza dentro de mim, todo dia a mesma tristeza? Até quando eu vou relutar com essa tristeza dentro de mim dia a dia? Então agora o até quando é sobre uma coisa que está dentro dele,
uma tristeza que dia a dia se apresenta. Ele acorda de manhã e assim que ele acorda, a tristeza dentro do seu coração diz: bom dia, eu ainda estou aqui. Ele já acorda triste e passa o dia triste e vai dormir triste e acorda triste e passa o dia triste e acorda triste e passa o dia triste e vai dormir triste. E ele diz: até quando eu vou relutar com essa minha tristeza dia a dia dentro de mim? E relutar é exatamente isso que está dizendo aí. Lutar de novo, lutar de novo, lutar de novo. É relutar. Você luta contra a tristeza hoje, aí você vai dormir, amanhã é outra luta, então você está relutando. É uma luta que você já lutou, mas tem que lutar de novo. Sabe aquela tristeza que ela vem, depois ela vai embora, mas em algum momento ela volta? Aí você tem que lutar de novo contra essa tristeza. Aqui, nesse texto, se a gente for analisar a expressão que ele está usando e olhar essa tristeza que se alonga, que se repete, que até parece se perpetuar, a gente pode dizer que é uma depressão. É uma depressão que o salmista está passando. E nessa depressão, ele está numa depressão tão profunda, tão angustiante, que todo mundo se afastou dele e que só sobrou Deus. Aí quando ele olha para Deus, ele fala: mas Deus também se escondeu de mim. Aí ele ora e não tem resposta, aí ele fala: então Deus também se esqueceu de mim. Meus amigos me esqueceram, Deus também esqueceu. Meus amigos se ocultaram de mim, Deus também se ocultou. E agora ele diz: e essa tristeza dentro de mim que eu tenho que relutar todo dia, até quando? Irmãos, a chave desse lamento aqui não são as questões, é a pergunta: até quando? Até quando? Sabe por que isso nos dói? Porque a gente gostaria de ter uma data. A gente gostaria de chegar no nosso calendário e marcar uma bolinha lá, um X, e dizer: esse aqui vai ser o último dia da minha tristeza. Aí no outro eu já vou estar alegre. Mas isso não existe. E talvez a angústia seja essa do salmista. E nossa também. Porque você vai dormir na esperança de que amanhã tudo estará bem. Mas você acorda e não está. E você não tem uma data para marcar no calendário onde as coisas vão mudar. Porque elas não mudam. E esse se alongar da tristeza, da angústia, da luta que você luta e reluta e não se resolve, vai angustiando cada vez mais a gente. E a gente vai se entristecendo. O irmão fala: ore por mim, porque eu tenho esse problema. A gente ora, e o problema é o mesmo, e passa anos e o irmão ainda fala: ore por mim, porque eu tenho esse problema. E você ora e fala: nossa, irmão, eu lembro quando a gente orou pela primeira vez, faz muito tempo, há anos que esse problema está aí. E ele vai dizer: sim, há anos que eu reluto com esse problema, e ele ainda está aí. E aí é que vem a angústia, a tristeza, a depressão, porque é um problema que vai se alongando. Não é uma coisa que a gente soluciona hoje e vai dormir e está tranquilo, não. Amanhã não, continua. A tristeza ela vai continuando. E ela vai relutando dentro do coração. O salmista está dizendo: dentro do meu coração. Dentro do meu coração. No meu coração. Até quando? Então o terceiro é esse. É em relação a ele. O quarto é em relação a outras pessoas. Ele vai dizer: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Aí ele está dizendo: olha Deus, a minha situação é a seguinte. Eu oro para o Senhor não me responde, o Senhor me esqueceu. Eu procuro o Senhor, não acho, o Senhor se escondeu. Aí eu olho dentro de mim, é só uma tristeza. Meu coração está angustiado, estou deprimido, estou triste, não tem jeito. Aí eu abro a porta, é só inimigo vindo contra mim. Senhor, está difícil a coisa, não está dando certo. Está difícil. Para mim está difícil. O que eu faço, Senhor? O que eu faço? Decantuita some declamas. Se o texto parasse aqui, seria um texto derrotado. A gente não precisava nem ler na igreja, né? Seria o que a gente chama de testemunho. É um testemunho. Porque tem irmão que vem contar aqui uma bênção, aí ele conta toda a tristeza. Aí quando você fala: agora vai vir a bênção, aí ele fala: amém, é só isso mesmo. Então ele não contou uma bênção, ele contou um testemunho. Porque só falou a parte triste, mas não tem a parte boa. Não tem, ainda não chegou. Então espere chegar para você contar. Porque vem a luta, mas tem que vir a vitória. Porque vem a tristeza, mas tem que vir a alegria. Vem a necessidade, mas tem que vir a fartura e a bonança. Então aqui seria um testemunho se parasse aqui. Mas não. O salmista, então, a situação dele é essa. Ele ora a Deus, Deus se esconde.
ele pensa em Deus, procura por Deus, ele acha, Deus me esqueceu. Os amigos abandonaram, se esqueceram. Aí ele olha para dentro dele e fala, vou ficar sozinho aqui. Não vou nem orar, não vou fazer nada, vou ficar sozinho. Ele vira para o canto, fica sozinho, olha para dentro dele, lá está a tristeza. Aí ele fala, vou sair um pouco. Abre a porta, os inimigos estão vindo. O que ele faz? Ele vai orar, Deus se escondeu. Ele olha para o canto, fica sozinho, a tristeza está lá. Ele vai à rua, o inimigo está lá. Para onde ele vai? O que ele faz? O que você faria nessa situação? O salmista faz o quê? Nesses momentos, a gente gostaria de ter um botão de pausa, né? Seria bom se a gente tivesse um botão para dar uma pausa na nossa vida. Quando algo ruim acontece, dá uma pausa, e aí depois que passar aquilo, você dá um play. Mas isso já tem um filme que foi feito isso, né? O Clique, e mostrou que não deu certo, porque o cara envelheceu e não viu a vida. Agora aqui, é necessário a gente passar por todas as fases. Aqui, o salmista vai fazer a coisa correta. O que é a coisa correta? Ele vai fazer o correto. No versículo 3, ele diz, atenta para mim, responde-me, Senhor, meu Deus, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Então ele vai orar. Aqui as pessoas pensariam na morte. Então o único jeito para o salmista é morrer. Por quê? Os inimigos estão vindo contra ele. Deus se esqueceu dele, os amigos abandonaram. Olha para o coração, é só angústia, tristeza, depressão. Ele tem que morrer. Quem sabe tirar a própria vida? Não. O salmista vai a Deus. E ele diz para Deus o seguinte, atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Ou seja, Senhor, atenta para mim, olhe para mim, eu estou orando, Deus meu, eu estou orando. Ele chama Deus de meu, o Senhor é o meu Deus, eu estou orando a Ti. Ele vai a Deus, ele faz uma oração e pede, ilumina os meus olhos. Sabe o que é isso? Traz brilho aos meus olhos, tira essa tristeza, porque quando você está angustiado, seus olhos ficam opacos, sem vida, sem brilho, e você fica com aquele rosto deprimente, angustiante, mas ele está dizendo, ilumina os meus olhos, para que eu não veja ou não durma o sono da morte. E para que não diga o meu adversário, prevaleci contra ele. Ou seja, se ele morrer triste desse jeito, os adversários vão falar, olha aí, se deu mal, o vencemos, ele morreu na tristeza. O salmista diz, não, Senhor, me dá vitória, para que eu não veja, não morra na morte, na tristeza, para que eu não pereça nessa angústia, para que os meus inimigos não prevaleçam contra mim. E ele ainda diz, e não se envergonhem os meus adversários. Olha só, vindo eu a vacilar, porque se ele vacilar e fizer besteira, ele está perdendo a batalha. Tudo que os nossos inimigos querem é nos ver derrotados. Tudo que os inimigos querem, os inimigos de Deus querem, é ver você dizer, chega, eu não aguento mais, não quero saber de mais nada. Não, você tem que voltar a Deus. O salmista foi a Deus e diz, atenta. Aqui o atenta vai contra o esqueceu. Se o Senhor me esqueceu, então agora o Senhor atenta, ouça, olhe, me veja agora, eu estou orando. Deus meu, ilumina os meus olhos, me dá força, me ajude. Ele diz assim, para que os meus inimigos não possam dizer, venci, o derrotei. E aí ele vai dizer, olha, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. E não se regozijem os meus adversários, porque senão os meus adversários vão ficar alegres, dizendo, olha só, ele caiu. Não. Ele vai orar. Então essa é a oração. Eu quero te dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você está nessa situação angustiante que o salmista se apresenta no versículo 1 e 2, eu quero te dizer, você tem que fazer o quê? Ir para o versículo 3. Você tem que ir para o versículo 3. E o que é ir para o versículo 3? Orar. 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 Vai orar. E o que você vai dizer para Deus? Talvez você possa fazer essa oração simples. E qual é a oração simples? Atenta, ó Deus, para mim. Atenta para mim, ó Deus. E me responde, tu és o meu Deus. Uma oração simples. A oração que o salmista fez foi muito simples. Senhor, atenta para mim, ouça a minha voz. Olha, atenta a minha oração. É simples, só disse isso. Para que os meus inimigos não venham comemorar a minha derrota, para que eu não venha morrer. É uma oração simples. Será que teve efeito? Será que essa oração fez efeito? Vamos ver.
Versículo 5. No tocante a mim, olha só, irmãos, é a mesma pessoa. A mesma pessoa que escreveu o versículo 1 está escrevendo o 5. A mesma pessoa que escreveu o versículo 2, escreveu o 5. O versículo 2, olha como o salmista está no versículo 2. Até quando estarei relutando dentro de minha alma, com a tristeza no coração cada dia? Ele está relutando contra a sua alma, porque a tristeza no coração dele já dura dias e dias, todo dia está lá, todo dia está lá. É o mesmo salmista. Olha o que ele diz no versículo 5 agora. No tocante a mim, confio na tua graça. A chave está aí. É a graça. Tem duas coisas que o salmista vai se segurar. Tem duas coisas que o crente tem que se agarrar. Quando vem a tristeza, quando vem a angústia, quando vem a luta, quando vem a depressão, quando vem tudo, você tem que se agarrar a duas coisas principais, indispensáveis. E o salmista vai se agarrar a essas duas coisas e vai se erguer. Quais são as duas coisas que ele vai se segurar? A graça e a salvação. Ele vai dizer, no tocante a mim, confio na tua graça. A situação não mudou ainda, mas ele já tem onde se segurar. A graça de Deus, irmão, sabe o que é? É o favor imerecido. Eu não mereço que o Senhor olhe para mim, mas como o Senhor é um Deus gracioso, o Senhor vai olhar. Decantuitas. O Senhor não precisava me ajudar. Eu não mereço sua ajuda. Mas como o Senhor é um Deus gracioso, o Senhor vai me ajudar. Eu não mereço, Senhor, o Senhor olhe para mim. Mas como o Senhor é um Deus de graça, o Senhor vai olhar para mim. Então eu me seguro na tua graça. Porque é a única coisa que me garante que o Senhor vai me socorrer, que o Senhor vai cuidar de mim, é a tua graça, Senhor. Eu não mereço, mas a tua graça vai me dar, vai trazer a existência. É a tua graça, é a graça de Deus. As pessoas dizem, você não merece que Deus cuide de você, você não merece que Deus te abençoe, você não merece isso, você não merece aquilo, mas a questão para Deus não é mérito, é graça. Você não merece, ninguém merece, mas Deus é graça. Deus com a sua graça vai e faz, porque Ele é misericórdia. Então Ele exerce a sua graça. Então o salmista diz, no tocante a mim, eu confio na tua graça. Regozijo o meu coração na tua salvação. Então a tua salvação, Senhor, eu me alegro, porque pode acontecer o que for, eu sou salvo. Quando a tribulação, a angústia, dizer, está tudo perdido, não sei o que, você tem que dizer para a sua luta, não, senhora, não está tudo perdido, aqui na terra é uma luta, é isso aqui, é coisa que vai passar, o que importa é que no final de tudo, eu sou um salvo em Cristo, eu sou uma pessoa salva em Cristo, e isso é a minha vitória não é pagar o boleto, minha vitória é entrar na glória. Minha vitória não é ter um corpo saudável aqui somente, não. É entrar na glória. Minha vitória é estar com Deus. Minha vitória é ser salvo. É isso que tem que te produzir alegria. A salvação. O salmista está dizendo aqui, é a graça de Deus. O que muda, irmão? O que mudou o lamento para a alegria? Aqui é a alegria. Olha como ele termina. Cantarei ao Senhor. Agora ele vai cantar. Ele estava deprimido, mas agora ele vai cantar. Cantarei ao Senhor, porque Ele tem me feito muito bem. Olha só, a situação está dizendo, teu Deus te esqueceu. As lutas estão dizendo, teu Deus se escondeu de você. Ele está olhando para a luta diz isso. Ele acorda, olha para a luta fala, seu Deus te esqueceu. Teu Deus se escondeu de você. Mas quando ele foi orar, ele olhou para Deus, ele falou, tu és o meu Deus, atenta para mim, Senhor. Olha a minha oração, atenta para mim, Senhor. Aí ele volta da oração dizendo, eu confio na tua graça. Eu confio na tua graça. Meu coração se alegra, Senhor, na tua salvação.
E agora ele não está mais deprimido, mas agora ele vai cantar. E ele canta, e ele não vai fazer um hino, Deus se esqueceu de mim, não. O cântico dele ele vai cantar e dizer, porque Deus tem me feito muito bem. Porque Deus tem me feito muito bem. O que mudou a vida desse salmista entre o versículo 1 e 2 por 5 e 6? A oração no 3 e 4. Irmão, entre o quarto da depressão e o local da angústia, tem que haver um espaço para a oração. Ore ao Senhor, clame ao teu Deus. Clame ao teu Deus, use as tuas forças para clamar. A graça de Deus vai te alcançar. A graça de Deus vai visitar o seu coração. A salvação de Deus vai te abraçar. Aqui a questão não é mérito, não, é graça. Ninguém merece. Aí eu mereço, ninguém merece. É graça, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus, é a graça de Deus. Eu quero ler um versículo aqui no Salmo 61, quando o salmista, no Salmo 61, o salmista fala um versículo aqui que eu gosto bastante. Salmo 61. Ele diz assim: ouve, ó Deus, a minha súplica e atende a minha oração. A mesma coisa que está lá. Aí ele diz: desde os confins da terra eu clamo por ti. No abatimento do meu coração, leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Eu vou repetir. Desde os confins da terra eu clamo a ti. No abatimento do meu coração, leva-me à rocha que é mais alta do que eu, ou que é alta demais para mim. O que é isso? O salmista está dizendo: Senhor, eu estou clamando, porque toda vez que eu estou em angústia, em tristeza, quando o meu coração está realmente abatido, eu oro ao Senhor, e o Senhor sempre me leva para uma rocha mais alta. Um lugar que é alto e eu não consigo ir sozinho, o Senhor me coloca lá. Irmãos, isso aqui é uma coisa maravilhosa para quem está angustiado, entristecido, que não consegue sair desse nível da tristeza. Você vai conversar com uma pessoa que está em depressão e fala: não, sai daí, toma um banho, lava esse cabelo, corta o cabelo, faz a barba, não sei o quê. Imagina, a vida é bonita. Não adianta você falar nada, não vai resolver. Não é essa a questão. A questão é que a pessoa tem que sair dali por ela. E ela não tem força. Ela está num patamar que ela não consegue sair. Ela não consegue sair. Ela não consegue acessar o próximo degrau. Não consegue. E é o que o salmista está dizendo. O salmista está dizendo o seguinte: leva-me para o próximo degrau, Senhor, porque eu não consigo sair daqui. Quando o meu coração está abatido, eu fico estacionado. E eu não consigo, Senhor, acessar o próximo degrau, eu não consigo. Então eu peço ao Senhor que o Senhor me leve, que o Senhor me coloque, que o Senhor me coloque nesse próximo degrau. Oh, decanto e taço, me declamas. Olha, irmãos, é uma palavra profunda aqui, se a gente analisar. Porque o salmista está dizendo assim: eu clamo ao Senhor desde os confins da terra, eu sempre clamei ao Senhor. E no abatimento do meu coração, ou seja, quando o meu coração está abatido, ele clama ao Senhor e o pedido dele é: leva-me para a rocha que é alta demais para mim, que meu pé não consegue. Irmão, quando você está angustiado, depressão, pessoas que passam pela depressão, elas não conseguem fazer as coisas mais básicas, porque a angústia a trava, a impede. E como que ela vai acessar um degrau acima? Ela não consegue. Mas o salmista está dizendo: mas o Senhor pode, me leve. Eu não posso, mas o Senhor me leve, me ponha, me coloque. Me tire desse patamar, me leve para outro. Me leve para uma rocha maior. E aqui tem um aspecto da segurança. Quanto mais alto a rocha, mais segura ela é. Mais segura ela é. Então, Senhor, me coloque em segurança. Mude o meu patamar.
mude o meu degrau. Oh, decantuita ração me declama. Minha irmã, meu irmão, se hoje você veio aqui angustiado, travado, no mesmo patamar, não consegue sair, você não sai desse degrau do coração abatido, da tristeza, da angústia, você não consegue sair, porque não há em você força para sair desse degrau. Faça a oração que o salmista fez no Salmo 61. Ele pediu: coloque-me numa rocha mais alta, que eu não consigo chegar. Aqui, irmão, a ideia é: o salmista está num vale batalhando. É uma luta, ele está quase morrendo na luta. E tem uma montanha, e lá o inimigo não consegue chegar. Mas o salmista está na batalha, ele olha para a montanha e fala: ali eu estaria seguro, mas eu não consigo chegar lá. Decantuita ração e declamas. Então ele ora e diz: Senhor, está vendo aquela rocha de segurança? Eu não consigo chegar, mas o Senhor pode me pôr lá. O Senhor pode me pôr lá. Aquela rocha é alta demais para mim, mas o Senhor pode me colocar lá. Eu não posso chegar com as minhas forças, mas o Senhor pode me pôr lá. Então, Senhor, me leve para lá, me coloque lá. Eu não posso ir sozinho, mas o Senhor, por me levar, eu estarei lá. Me coloque lá. Leva-me para a rocha que é muito alta para mim, eu não consigo chegar, mas o Senhor pode me pôr lá. Oh, decantuita, ração me declamas. Aí você faz a sua oração, vai dormir. E no outro dia, quando você acorda, você não está mais no vale. Você está na rocha mais alta. Porque enquanto você dormia, o teu Deus te elevou. Ele te levou, ele te mudou a situação. Você foi dormir no vale, na batalha, na luta, na angústia, no coração abatido, olhando para a rocha mais alta sem poder chegar lá. Mas quando você dormiu, o teu Deus te ouviu. Essa é a esperança de todo crente. E aí ele acorda lá. E alguém vai dizer: nossa, você está tão bem, como é que você chegou lá? Não, eu não cheguei. Meu Deus me pôs. Ele me levou. Eu não cheguei, eu não tinha força para chegar lá. Ele me colocou lá. Então essa é a nossa oração, é a nossa esperança. De estar no vale batalhando, todo dia. Acorda, abre o olho, olha em torno e fala: estou no vale. E a luta continua. Olha para a rocha e fala: mas é alta demais, não consigo chegar. E luta a sua luta, batalha a sua batalha, vai dormir, acorda no outro dia, olha para o lado, ainda estou no vale. Continua a luta. Mas todo dia, quando você vai dormir, você ora: Senhor, me leve à rocha que é mais alta do que eu. Me leve. Até o dia que você acorda. Olha para o lado, não vê mais os inimigos. E percebe que você não está mais no vale. Percebe que enquanto você dormia, o teu Deus te levou e te colocou. Dormiu no vale, acordou na rocha alta. Esse é o nosso Deus. E quando chegar lá, não é para falar, bater no peito e falar: eu cheguei aqui porque eu escalei essa montanha. Mentira. Você não fez nada. O teu Deus te colocou lá. Por quê? Porque você mereceu, não. É a graça. É a graça deste Deus que te alçou àquela rocha. Eu termino dizendo para você, meu irmão, que ainda está no vale batalhando, lutando: não desanime. Não desanime. Lute a sua luta. Batalhe a sua batalha. E quando for dormir, ore a Deus. E peça para Ele: Senhor, me leve para aquela rocha. Do descanso, da paz, da segurança. E tenha fé, que um dia, irmão, você vai acordar lá. Amém? Amém. E quando chegar lá, não se orgulhe, não se envaideça, nem se ensoberbeça. E também não se esqueça de quem ainda está lá embaixo.
Quando você chegar na rocha da segurança, que o Senhor te colocar lá de cima, você olhar para baixo, você vai ver outros irmãos lutando lá embaixo. Aí você também interceda por eles. Ore por eles. Senhor, como o Senhor me trouxe aqui, traga também aquela minha irmã. Olha lá, Senhor, a luta dela, como que está. Traga ela também para cá, para essa rocha. É assim, irmão, que o crente tem que ser. Amém? Que o Senhor nos abençoe. E o salmista termina dizendo, cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Perceba que no versículo 1 e 2, o salmista está no vale. E no versículo 5 e 6, o salmista está na rocha alta. Que o Senhor o colocou. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus.